Só pode ter uma explicação. O Renato tá tentando armar um pega-ratão para cima do Fluminense, achando que o Fluminense vai atacar com muita força pelo lado direito, com o Samuel Xavier e com o Arias. E aí ele tem Reinaldo e Aravena para proteger o setor. E como o Soteldo gosta de cair pelo lado esquerdo, ele tem essa arma de contra-ataque para explorar as costas da defesa do lado direito da defesa do Fluminense. Eu lembro muito bem que eu estava ouvindo, me preparando para secar o Grêmio. O lado esquerdo, que é o frágil do Fluminense, não, né? Não, lado direito eu tô falando. Que é Santiago Arias e Samuel Xavier. Lado esquerdo do Grêmio. Ah, sim, mas o frágil do Fluminense é o esquerdo. Sim, sim. Onde joga o Diogo Barbosa. Por isso que eu acho que o Renato tá apostando, eu vou segurar com o Reinaldo e Aravena, e aí eu seguro, eu tenho a contenção, e eu tenho o Soteldo, que vai ser um engana-bobo ali no meio e tal, e que vai cair. Mas e o resto do jogo? A leitura que eu fiz é o seguinte: o Renato tenta replicar aquela ideia do jogo contra o Botafogo, defensiva, linhas baixas, com a alteração de, em vez de sacar o Soteldo, manter o Soteldo, e aí faz um time para suportar um jogador que não tem nenhuma capacidade de marcação. Não é nem porque não queira. Mas nem de criação, sabe. Né, Diogo? O que eu acho assim temerário, digamos assim, ele vai jogar com meia central. No 4-2-3-1. O Grêmio tem 2 jogadores de armação definidos como tal. Tem Cristaldo, tem Soteldo, Cristaldo e tem Monsalve. E aí abre mão dos dois para o Soteldo ser essa figura. Tá, a ideia é de que assim, na hora de fechar os 2 volantes, o Aravena e o Edenilson, fecha a linha, os lados, linha de 4, e fica o Braithwaite e o Soteldo lá na frente. Só que, olha, eu sei que pode parecer um absurdo não escalar o Soteldo depois do que ele fez contra o Atlético Goianiense e tal. Mas olha, eu acho que seria mais razoável, sempre fazendo a vírgula que o Renato tá lá no dia a dia, vendo o que os jogadores estão fazendo. Não joga com o Soteldo, faz o mesmo time que jogou contra o Botafogo. Talvez com o Monsalve por dentro, porque eu acho que ele marca mais. Que eu tava falando, Diogo, que eu tava me preparando para secar Grêmio e Fluminense, ou Fluminense e Grêmio lá no Rio de Janeiro, Lebona. E quando surgiu a informação de que ele não jogaria com... Tu tá falando da Libertadores. Da Libertadores. 20 de agosto. Isso, no dia 20 de agosto. Que ele não jogaria com Monsalve. Nem Cristaldo. E nem Cristaldo. E foi unânime, assim, a opinião. Eu tava ouvindo o César e o Maurício. Ah, não, ali foi um monstrengo, né? Eles disseram assim, olha, pode dar certo tudo, mas por que ele vai fazer isso? O Grêmio não chutou nenhuma bola no gol. E assim, a repercussão entre os torcedores do Grêmio, o pessoal tava lendo o chat aqui e tal, cara, o torcedor, que isso que o Renato tá fazendo e tal. E o Grêmio melhora no segundo tempo com a entrada do Monsalvo. Faz um gol, claro. Faz um gol. Então, assim, o Renato, de novo, né, se confirmar essa escalação, tá indo contra a opinião de todos, ele aposta, vamos lá, o time do Grêmio a partir de 18, 16, 17 são os anos dourados do Grêmio e 18 ainda pega uma cauda. A partir de 19, aquele time ele começa a perder peças, ele começa a passar por ajustes e a partir dali o Renato aposta sempre numa individualidade. Tu precisa ter uma individualidade, só que o teu jogo ele não pode depender dessa individualidade. O Cebolinha muitas vezes decidiu jogos para o Grêmio. Sim. Muitas vezes. O PP veio na sequência, decidiu, um período mais curto, decidiu muitas vezes. Vai chegar no Soares aí, claro. E vai chegar no Soares o ano passado. Então, assim, é uma característica do trabalho dele. Mas é por isso que é incoerente, né, Léo? Ele tem uma individualidade que é muito elogiada por ele, Renato, que aliás voltou a elogiar o Soteldo na entrevista coletiva pós-vitória sobre o Atlético Goianiense, chamando o Soteldo de um jogador que é insinuante, que decide 1 contra 1. Onde é que o Soteldo vai bem? Aquela história que me causa problemas, mas resolve no... Mas jogando na ponta, né? Não, mas é que se o Soteldo resolvesse tanto assim, o Grêmio não estaria na situação que está. O Grêmio jogou várias vezes com o Soteldo. Quais foram os jogos que o Soteldo resolveu? Vitória em Caxias do Sul. Só contra adversários fracos. Lá em Chapecó contra Vasco. E agora o Goianiense. Dá pra dizer que ele decidiu contra o Goianiense? Não, eu até nem acho que ele seja tudo isso também. Eu tô me embasando em cima do que o Renato disse do Soteldo. Por isso que eu tô chamando de incoerência a escalação dele hoje. Na minha opinião, o Soteldo tinha que ser titular do Grêmio. Aberto pelo lado esquerdo, onde ele joga. Mas aí, pra jogar o Soteldo, o Grêmio não poderia ter zagueiros posicionados
Teria que ter zagueiros rápidos, teria que ter laterais rápidos. Os dois laterais do Grêmio porque não ele são não rápidos. recompõe, é isso, Léo? Porque não recompõe. Ele até recompõe, só que ele não sabe. Desculpa te interromper, ô Leozinho. É que ele não é nem a questão dele não recompor. É que ele não sabe. No Grenal, ele estava dentro da área, gente. Ele estava dentro da área. O Grêmio Na tinha... tabela do Inter ali, o não. Grêmio tinha 3 jogadores ali, o Inter tinha 2 e o Inter conseguiu vantagem numérica porque ele não sabe, entende? E é isso que diz o Léo. Daí se tu deixa um cara ali aberto na esquerda mais o Reinaldo e um zagueiro lento, como é que faz? É que o futebol ele é um jogo de... Eu comparo muito com montagem de quebra-cabeça. Tu vai encaixando as peças. Precisa encontrar as peças para ir encaixando. Se tu tem um Soteldo que, na avaliação do Renato, ele dá uma contribuição ofensiva e criativa grande e pode ser um jogador desequilibrante, mas ele não te entrega uma marcação, até por questões físicas e características dele, tu precisa ter compensações. Mas a tua compensação para o Soteldo é o Reinaldo, pelo lado esquerdo. Pois é. É o zagueiro que aí tem que sair da cobertura do Reinaldo e aí tu vai desencaixando o time e vai criando esses espaços que a gente vê. O que o Renato vai tentar nesta noite é manter um time compactado, um time que marque muito, sem abrir mão da individualidade do Soteldo, que eu acho que está muito, mas muito aqui. Eu vou ficar falando muito aqui até o Colin, de um Everton Cebolinha, de um PP para não vou nem pegar o Soares, que é sacanagem, mas de jogadores que atuam por aquela faixa de campo. Sim, tu acha que ele não joga essa bola toda para ter essa... Pra ser o Messi do Grêmio? Exatamente, para ter essa liberdade e mas valer a pena. Mas eu acho que, vamos lá, o Renato parece que descobriu, parece que fez essa tese ontem, né? Porque o Soteldo não era reserva do Grêmio. Segundo ele na entrevista, houve um fator extracampo e ele deu uma geladeirinha no Soteldo. Por isso que ele diz essa frase, ele me incomoda muito fora do campo. Mas enfim. Tem duas coisas, né, que ficam dessa escalação de hoje. Então ele é titular absoluto do... Na Venezuela ele joga aberto na esquerda. Porque é onde ele fez o cruzamento no jogo contra a Argentina na cabeça do Ele faz o Rondon. gol contra o Fortaleza e não vibra, não sei se vocês lembram. Ele faz um belíssimo gol contra o Fortaleza, ele não vibra com a torcida. Ele tava meio de nariz torcido. Sim, né? Que é o cruzamento do Serrote, né? Isso. Foi uma das melhores atuações do Grêmio, aliás, no Campeonato Brasileiro. Tem duas coisas que ficam da escalação de hoje. Entra no segundo tempo, Primeiro de novembro o Grêmio não tem time definido, né? Isso é o mais escancarado e mais palpável, né? O segundo é... O Edenilson ficou fora de relação de Libertadores. Para virar depois, solução. Aí ele vira titular de um jeito, depois de outro. E o segundo é que a temporada vai terminar e mesmo que o Grêmio tenha feito em volume muitas contratações nas últimas janelas, vai se desenhando a necessidade de uma janela ali em janeiro de muita gente que o Grêmio vai precisar contratar, hein? Lateral esquerdo, direito, zagueiro. Do meio para trás tem um camisa 8. É que o Grêmio se incorporou e foi ao mercado e fez ótimas contratações. A janela do Grêmio foi excelente, porque o Bright White é autoexplicativo. É um jogador Aravena que já deu resposta. 6 meses está se mostrando de um outro nível aqui pro Brasil. Aravena Monsalve. Aravena se afirmou. Monsalve. E tem o Arezzo que a gente não viu ainda, mas que o histórico dele recomenda. E eu acho o Arezzo muito bom centroavante e pelo que eu vi. E tem tudo para ser o 2 da posição na próxima temporada, né? Pode ser. E se pegar um técnico não vejo que sentido no Grêmio continuar com o Diego Costa. Por não tem nenhum sentido. Tá? É regressiva. Mas o Grêmio do meio para trás ele vai precisar buscar para todas as posições. Todas as posições. E eu não sei se goleiro precisa, porque para mim o goleiro titular do Grêmio está voltando à arena. Opa. Adriel. O Adriel. É o melhor goleiro que o Grêmio tem. Por que ele não jogou no Bahia? Esse é um problema. É uma questão. Ele volta uma questão. sem ritmo. E acho o titular do Bahia ao lado do titular do Bragantino, os goleiros mais... menos do Campeonato Brasileiro. É que aí a gente muitas vezes tá chegando um jogador jovem que vem de um outro clube. O Marcos Felipe e o Danilo Fernandes são lideranças do Bahia. Sim. E do Bahia pré-SAF. Não, o Marcos Felipe vem com SAF, já vem com a SAF. Então assim, tem uma questão de liderança que daqui a pouco esbarrou o Adriel. A amostragem do Gabriel que nós temos e do Adriel, que não é curta, é de um gauchão inteiro, a mim me impactou. A segurança, a facilidade de jogar com os pés. Mas porém, teve um conflito interno e ele acabou sendo emprestado. É uma amostragem muito pequena, Léo. Gauchão. Eu vejo ele como tecnicamente um bom goleiro. Mas eu não sei se não é uma amostragem muito pequena.
Não, tem um campeonato inteiro, né? E o Grêmio vinha, e o Renato vinha observando. Ele botou o Breno, botou o Chapecó, e quando entra o Adriel, define. E o Adriel tem uma facilidade de jogar com os pés, né? Isso acelera o jogo, dá alternativa. Eu não acho o Marquezinho ruim, viu? Também não. Mas ele não tomou conta do lugar. Um empresário, assim, com algum trânsito lá no Grêmio, disse o seguinte, que o Grêmio vai precisar, mas assim, no mínimo 2 zagueiros, porque o Jeromel vai se aposentar. Sim. E o Rodrigo Caio, eu acho que talvez não tenha entendido. E o Kahneman não joga. O Kahneman, ele jogou, contando com o jogo de hoje, que ele está fora, ele terá jogado 30 vezes, participado de 30 jogos, foi todos como titular, em 61 partidas do Grêmio. Quer dizer, ele jogou menos da metade. Então o Grêmio vai ter que ter 2 zagueiros. Se o Grêmio fizer uma avaliação do Reinaldo, vai ter que contratar 2 laterais esquerdos, porque nessa ideia dos Legos ali do Léo, se o Grêmio tem um lateral esquerdo que seja um bom lateral e que defenda melhor, hoje tu bota o Soteldo na esquerda e coloca um lateral mais defensivo no lugar do Reinaldo, mas o Grêmio não tem, é o Mike, aí joga o Reinaldo, então tu vai desmontando, né? Tu não vai conseguindo encaixar. E se o Grêmio não decidir que o Igor Serrote é um lateral para o ano que vem, porque ele entrou e sumiu, né? Não jogou mais, o Grêmio vai ter que contratar lateral direito também. O Queiroz não fica. O Grêmio eu achei bom jogador o Igor Serrote. Interessante. Mas tem que ter força, sequência, tem base. tamanho, tem que ter esse sim. Teve um bom começo e precisa de mais tempo para estabilizar. Um jogador interessante. O Grêmio vai ter que definir primeiro quem vai ser o comandante do futebol. Tá? Porque a gente já falou disso, eu já falei disso aqui algumas vezes, a não ser que mude, mas a tendência hoje é de o Brum sair e seguir a sua vida, cuidar dos negócios dele, da vida dele. Vai ter que ter um vice de futebol, que vai passar obrigatoriamente por uma questão política, porque tem eleição no ano que vem. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Entendo o vice de futebol, o novo técnico. Pois é. O que vem antes no Grêmio? A escolha do vice de futebol ou a escolha do treinador? Eu acho que tem que ser um trabalho conjunto. Porque tu tem que definir a ideia do que tu quer. Mas o Grêmio pode contratar também o técnico, se o Guerra definir que ele quer um técnico que saiba sair jogando de trás, que tem um jogo de construção, que quando a passe do segundo ou terço acelere o jogo e tal. Mas e se for o Renato? Eu acho que não. Tudo indica que não vai ser, né? O cenário que está sendo desenhado me parece de final de festa. De final de relacionamento. Tá uma fadiga, a gente percebe uma fadiga. Fadiga dos metais. De ambos os lados. Mas assim, o Grêmio precisa entender o que ele vai fazer, qual vai ser a ideia de jogo para buscar o técnico, e a partir do técnico, vamos lá, se o Grêmio precisar de um técnico que pense o jogo saindo a construção desde trás, não é o Eli, não é o Gemerson. Tem que buscar zagueiros que saibam sair jogando. Laterais mais rápidos. Se vai ser um time mais projetado, os meio-campistas, vai ter que ter uns 5 para fazer essa saída. Sim, a ideia de jogo. A ideia de jogo, tu tem que estabelecer o que tu quer pro teu time no ano que vem para buscar o técnico e a partir daí montar o teu grupo. É um passo a passo. Complementar o grupo, né? Mas o que? A parte defensiva, principalmente. Estamos falando de 5 contratações? Eu não sei se o Cristaldo Debona prossegue no Grêmio. O Cristaldo não quer que perdeu espaço. Mas ele tem um contrato, não Mas tem? Eu insisto na ideia de que Cristaldo e Monsalve só não estão jogando bem por conta muito dessa fadiga do Renato com o time. Primeiro que eu não posso aceitar a explicação do Renato de que o Cristaldo e o Monsalve não podem jogar juntos. Eles podem. Podem. Segundo que um técnico precisa tirar mais de 2 jogadores que a gente já viu que tem muita qualidade. Essa história de que o Cristaldo começou a jogar bem agora, porque o Renan... Não. O Cristaldo, como meia próximo da área, tem oscilações absurdas e precisa ter uma continuidade, precisa jogar mais. E eu acho que passa muito pela chegada de um novo profissional, alguém que consiga entender o jogo do Cristaldo. O Renato não conseguiu. No Grêmio hoje, qual é a individualidade que está jogando bem mesmo? O Braithwaite, talvez... acho que o mais regular ainda então, assim, tu tem muitas individualidades que não estão bem. Quem é titular absoluto do Grêmio pro ano que vem? O Braithwaite, o Vila Sante. E tem outra, eu acho. E é por aí, né? E tem alguns jogadores do Grêmio que, independentemente do modelo de jogo que o Grêmio vai adotar o ano que vem, o Grêmio tem que repensar, sabe? Por exemplo, o Reinaldo, né? Que é um cara super profissional, tá lá trabalhando, fazendo o que é possível, né? O que é melhor. Mas, enfim, o Grêmio vai adotar um modelo em que ele vai propor mais jogo, ele bate bem na bola, ele é um lateral ofensivo. Ele está conseguindo entregar isso? Porque defensivamente a gente sabe que não está conseguindo. Ele consegue fazer outra parte. Então tem algumas análises, o Rodrigo Eli, por exemplo, ele é um
assim, em qualquer modelo tu tem que ter um acréscimo individual de qualidade em algumas posições, entende? E o Grêmio vai ter que fazer essa decisão, não é fácil. É a segunda temporada seguida, Diogo, que o Grêmio sofre com os problemas defensivos de ser um time que é muito vazado, e ele vai ter que acertar a mão no lateral esquerdo, né? O Grêmio vinha de Diogo Barbosa, trocou pelo Reinaldo, né? Ele vai ter que ajustar a parte defensiva para a gente começar a ver essas individualidades, né? Começar a ver o 10 jogar mais, ver o Cristaldo jogar mais. E eu acho que tudo isso vai passar também pela escolha. Tô com o Léo, né? Eu acho que é um fim de ciclo bem escancarado esse do Renato ao final da temporada. Cadê o